E quando a gente se encontra no meio das nossas dificuldades, no meio das dificuldades dos outros, Deus se levanta e fala assim, ó, eu estou cuidando de você, estou cuidando deles, e eu quero usar a sua vida para cuidar deles. E é um pouquinho disso que eu quero falar nessa noite aqui. A palavra de Deus diz aqui, ó, no livro de Mateus, que nós somos a luz do mundo. Acompanha aí no verso 14 aí, ó. Vou traduzir em algumas palavras simples aqui. Mas está dizendo que nós somos a luz do mundo. E que não se pode esconder uma cidade que foi edificada ou situada sobre um monte. Ninguém acende uma candeia e coloca embaixo de uma mesa, no módio. Mas coloca no velador. Para quê? Para iluminar todos os que estão na casa. Quero lançar uma palavra. De um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida nesse tempo aqui. Eu não quero para glória nenhuma da nossa vida, do nosso nome, não. Mas para glorificar aquele que é digno. Aquele que tem cuidado de nós. Eu creio que assim como Ele tem feito na nossa vida, do testemunho que a gente também está sabendo da vida do pastor Elias, nesse tempo da vida dele, que Ele é aquele que quer fazer na minha e na sua vida, meu irmão, coisas grandes, que vão ser comparadas a uma cidade que é edificada sobre um monte, que não vai ser escondido, não. Que vão ser comparadas a uma candeia que é acesa e que não pode ser escondida, não. Então começa a abrir a tua boca aí, meu irmão. Porque Deus vai fazer nesse tempo aí coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Vai fazer, juvenis, na vida de vocês, no ministério de vocês, no tempo que se chama hoje, coisas grandiosas e não são para ficar escondidas, não. É para glorificar o nome dEle. É para ser luz, meu querido. É para ser luz, minha irmã. Para que quando as pessoas olhem para nós, falhos, fracos, pecadores, sem condição alguma, para quando elas olharem para nós e disserem assim, ó, eles não têm condição de fazer não, mas o Deus que eles servem é poderoso para fazer muito mais. Glória a Deus. Sabe, uma das coisas que motivou muita gente a ir para lá, para São Paulo, e viver algumas situações que a gente tem vivido lá, é a certeza de que os nossos familiares que não acreditavam naquilo que a gente estava vivendo, estariam olhando para nós. Para que eles olhem assim, caraca, eles são malucos. Eles são doidos mesmo. Sem dinheiro, torrando o resto que tinha. Como é que eles comem? Como que eles compram? Como que eles andam? Como que eles vestem? É para a glória dele, ó. É Ele que faz, querido. Você está vivendo aí alguma situação difícil na tua casa? Você está vivendo situação difícil na tua família, no teu trabalho, nos teus estudos? Coloca Ele na frente. Entrega na mão dEle. Chega na tua casa essa noite e fala assim, Senhor, eu ouvi lá naquele lugar lá que o Senhor está disposto a fazer na minha vida coisas grandiosas. Então começa a operar agora, Jesus. Começa a operar porque eu quero ser o primeiro a assistir de camarote ao milagre que o Senhor vai operar na minha vida. Ele está dizendo aqui, ó, para nós nessa noite, que nós precisamos ser a luz e andar na luz. Sabe por quê, meu irmão? Às vezes a gente caminha e se perde da luz. Às vezes Deus está fazendo coisas nas nossas vidas e a gente agradece a Deus porque Ele está fazendo, mas deixa escondido, deixa enterrado aquele nosso talento lá que Ele deu. Como na parábola dos 10 talentos ali. Deixa escondido. A gente não testemunha. As pessoas olham para nós e não veem o servo de Deus e a serva de Deus que estão sendo abençoados aí. Se você não está vendo nas coisas grandes, começa a reparar nas pequenas coisas. Começa a reparar nos livramentos que Deus tem te dado todos os dias. Começa a reparar, sabe no quê? Naquele momento que você está tomando banho, você ia dar um escorregão, sei lá, de repente você ia bater a cabeça e não estaria mais nesse culto aí. E Deus te deu a oportunidade de estar aqui, ó. Ele te segurou lá. Eu acho que eu quase caí umas 2 vezes aqui já hoje. E eu dou glória a Deus por esse pequeno livramento aqui. Porque Ele preservou a minha vida, porque Ele tinha uma obra na minha vida e tinha algo para fazer através da minha vida nesse lugar. Eu creio nisso. A palavra de Deus nos diz aqui, ó. Eu estou falando de luz. Eu só quero comprovar isso aqui, ó.
na primeira carta de João. Se você quiser abrir aí bem rápido. João no capítulo 1, no verso 5, diz assim, ó: a mensagem que deles temos ouvido e temos anunciado é esta, que Deus é a luz, e nele não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que nós encontramos na luz aí? Você corre o olho aí, você encontra uma opção de coisa. Você encontra a luz, você encontra o Senhor, como ele na luz está. Você encontra a comunhão, você encontra o sangue de Cristo, você encontra o perdão para os pecados, você encontra a vida, e a gente encontra a manifestação do poder de Deus. No texto que nós lemos anteriormente, está dizendo que nós precisamos andar à luz, precisamos ser a luz, para que através das nossas obras seja manifesto o poder de Deus. Através daquilo que eu estou fazendo, enquanto instrumento de Deus, enquanto palavra ambulante de Deus, através daquilo que você tem feito, através do teu testemunho, as pessoas precisam ver a Deus. Através da minha e da sua vida, querido. Sabe por quê? Tem gente que gosta de andar na escuridão, como eu estava falando aqui. Tem gente que está observando Deus fazendo e está escondendo. Sabe o que acontece com quem esconde? Sabe o que acontece com quem anda na escuridão? Eu não sei se você lembra de duas figuras na Bíblia chamadas Nicodemos e José de Arimateia. Nicodemos era aquele que andava escondido. Era o discípulo secreto, 007 de Jesus. Ele só se encontrava com Jesus à noite, porque tinha medo de assumir quem era. José de Arimateia é a mesma coisa. Se você quiser estudar um pouquinho, procurar um pouquinho sobre a história deles, você vai descobrir isso daí. E o que aconteceu com eles no final da história? Diz o texto que depois da crucificação de Jesus, algumas pessoas foram pedir o corpo de Jesus, morto, para preparar, para colocar naquele sepulcro. Quem foi lá pegar o corpo? Nicodemos e José de Arimateia. Meu irmão, minha irmã, quem anda nas trevas, quem anda na escuridão, só recebe corpo morto. Quem anda nas trevas só recebe cadáver. Só recebe coisa podre. E os discípulos, que se tornaram os apóstolos, e aqueles que caminharam, as mulheres também, que caminharam junto a Jesus, na luz, receberam o ressurreto. Receberam aquele que ressuscitou. Eles foram visitados por ele depois de 3 dias. E o Zé e os Nicodemos ficaram com cadáver. Que nós possamos ser aqueles que andam na luz. Que nós possamos ser aqueles que assumem quem são. Quando as pessoas te disserem assim, para você ser aceito, você vai ter que fazer assim. Nós precisamos ser aqueles que Deus vai olhar assim, lá do céu da sua glória. Imagina ele aí, olhando para você agora e dizendo assim, esse é meu filho amado. Essa é minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Mas isso depende se nós estamos andando na luz ou se nós estamos caminhando nas trevas. Nós precisamos procurar o lugar da luz, para viver aquilo que Deus quer fazer em nós, por nós e através de nós. Eu não tenho medo de errar nessa noite, dizendo para você que se você escolher o caminho da luz, Ele vai usar a sua vida como uma potência nesse tempo aí. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, você é alguém que tem potencial nas mãos de Deus. Deus quer usar a sua vida como uma potência
nas mãos dele. Pergunta para ele assim: você crê? Então por que você não está dando glória a Deus? Aleluia. Se nós formos a luz, se nós estivermos na luz como Ele está, vamos ser capazes de apontar o caminho àqueles que não têm enxergado a luz no fim do túnel. Se as pessoas olharem para nós, no nosso trabalho, na nossa família, talvez no início eles vão olhar para nós e dizer que nós somos Bíblia, que nós somos bitolados, que nós não fazemos isso, que nós não fazemos aquilo. Mas quando eles estiverem num momento de aflição, e que todas as opções falharem, e que tudo que eles tentarem, todos os esforços forem em vão, eles vão correr para perto da gente, buscando em nós a resposta de Deus. Não querendo fugir muito ali, mas eu quero citar um texto breve aqui, uma comparação que uma vez eu fiz numa mensagem.